Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no Simões Júnior Motiva, eu sou o Simões Júnior. Nesse vídeo aqui a gente vai trocar uma ideia sobre quando você quer voltar a treinar. Esse vídeo aqui você vai compartilhar ele com aquela pessoa que está naquela, será que eu volto, será que eu não volto, será que eu tenho idade para isso, será que eu não tenho? Eu vou puxar um pouco da minha história. Eu com 48 para 49 anos, voltei para academia e assim, fazia mais de 30 anos que eu não treinava, 30 mais ou menos, 30 anos, talvez um pouco mais, um pouco menos nessa base aí, 28 anos, entre 28 e 30 anos, que eu não treinava, que eu estava literalmente sedentário. Hoje os meus treinos, eles são treinos pesados, treinos fortes, mesmo meu cardio ele vai de 40 minutos até 1 hora, depende se eu tenho tempo no dia ou não. Hoje, por exemplo, foi um cardio de 1 hora. E assim, a idade hoje, ela já não é mais um empecilho, porque a gente está vivendo uma geração que essa geração, ela se preocupa mais como ela vai chegar lá na frente. E eu não tô nem falando chegar para tipo mostrar para os outros o que você está fazendo, qualquer coisa desse tipo. Mas eu digo em questão de saúde. A pergunta aqui é: você quer que te carreguem ou você quer ser independente daqui a alguns anos? Então, o que você fizer hoje vai ser o que vai te deixar independente daqui a alguns anos, ou vai continuar do mesmo jeito parado e em pouco tempo você vai estar na dependência de outras pessoas. Então a pergunta que fica para você é: qual desses dois modelos você quer ser? Eu costumo dizer que quando eu decidi mudar a minha história, que eu tô no começo ainda disso, eu ainda tenho uma caminhada ainda para fazer e eu não pretendo parar. Eu acho que hoje isso já virou um estilo de vida. O começo, ele talvez seja a parte mais difícil, porque você não vê grandes mudanças, a coisa demora um pouco para acontecer, mas todo mundo tem que dar o primeiro passo, não tem jeito, você tem que dar o primeiro passo. Os primeiros cardios que eu fazia quando eu comecei, quando eu voltei, eu fazia cardio na ergométrica de 7 minutos, e assim, depois de 7 minutos, eu realmente não aguentava mais. Eu tava com a língua arrastando no chão depois de 7 minutos. Hoje eu consigo fazer 1 hora. Se precisar fazer mais, eu até faço, mas aí já é contraproducente. Tipo, você tá fazendo musculação para ganhar e daí você vai fazer mais 1 hora, vai acabar que você vai acabar catabolizando, vai perder o pouco que você ganhou. Então não faz muito sentido. Então o tempo bom é entre 40, meia hora e 40, mas tipo assim, de vez em quando dá um sprint para chegar em 1 hora. O que acontece é o seguinte: o primeiro passo é mais difícil, e daí depois as coisas começam a embalar. Então talvez hoje você esteja sentindo um peixe fora do aquário, fora do habitat natural, mas isso é assim mesmo só no começo. Depois você vai começar a se integrar, vai começar a embalar, você vai ver que a coisa começa a andar. Os primeiros resultados, eles demoram um pouco para vir, mas quando começarem a aparecer os resultados para você, e eu digo assim, a pressão começa a cair, a glicemia começa a cair, a pressão cair se você tiver pressão alta, né? A pressão começa a se acertar, a glicemia começa a se acertar. Então essas coisas, esses são os primeiros motivos que a gente vê que a gente está indo no caminho certo. Primeiro você tem que arrumar uma série de coisas no seu corpo. Então assim, não pense você que eu entrei e já comecei a perder peso e meu corpo já começou a ficar shapeado, braço grande, peitoral grande, o trapézio começou a aparecer. Essas coisas demoram um pouco para acontecer. Mas a primeira vitória que você tem é quando os marcadores de saúde começam a ficar bem. Então a glicemia começa a ficar num ponto aceitável, a pressão começa a ficar numa posição aceitável, triglicérides começa a ficar numa posição aceitável, e aí você entende que aquilo que você está fazendo é uma coisa que você vai ter que acabar levando para a vida, que vai te ajudar, que quando você conseguir manter aquele estilo de vida ali com a constância, aquilo vai te ajudar a melhorar sim o seu corpo, mas depende de você entender que o primeiro passo você tem que dar, não tem jeito. Os resultados talvez demorem no começo um pouco para vir, depende um pouco da sua constância de treino, da sua intensidade de treino, de quanto tempo você estava parado, se você sempre foi sedentário ou não, se você já treinava. Se você já treinava, os receptores já estão lá, tendem a responder mais rápidos. Se você não treinava, você tem que construir os receptores, e aí isso talvez demore um pouco mais, talvez não, vai demorar um pouco mais.
mas não quer dizer que dê para você jogar a toalha. O que você tem que lembrar é que quando eu vou começar, eu vou atrás dos marcadores. Vai melhorar os marcadores e depois, a partir dali, o corpo começa a melhorar também. Então, o primeiro passo tem que ser dado. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que precisam dessa dica. Abraço a todos, fique com Deus e vem comigo.